Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos juntos trabalhar língua portuguesa, continuar o tema palavras cantadas. Vamos retomar um pouquinho o que são os adjetivos que eu comentei na última aula. Adjetivos são palavras que dão características a um substantivo. Lembrando que o substantivo é o nome de todos os objetos, as coisas, pessoas, países, lugares. Então, o adjetivo é o que vai dar uma característica para o substantivo. Por exemplo, a moça alta. A alta é como a moça é, uma característica dela, certo? Por exemplo, a bolsa amarela. Como que a bolsa é? Amarela. Então, amarela é uma característica da bolsa. O amarelo é um adjetivo. Então, vamos lá retomar. Correção da tarefa. Leia os títulos dos contos de fadas conhecidos a seguir. Circule os adjetivos em cada título, ligando cada um com uma flecha ao substantivo que se refere. Então, olha só. O patinho feio. O adjetivo nesse caso, quem é? Feio. Então, vocês vão circular a palavra feio, já deveriam ter circulado, e vão ligar quem que é feio no caso? O patinho. Então, vamos fazer uma setinha indicando o patinho. Então, vou fazer aqui escrito para vocês compreenderem melhor, para fazer a correção aí, ó. O patinho feio. Então, quem é feio? O patinho. Então, feio é o adjetivo e o patinho é o substantivo. É dessa forma que vocês deveriam ter feito aí na atividade. Chapeuzinho vermelho. O chapeuzinho é como? Ele é vermelho. Então, vocês vão circular a palavra vermelho e fazer uma setinha ligando ao chapeuzinho. O pequeno polegar. Onde está o adjetivo aqui? Nesse caso, veio antes do substantivo. Olha lá, vou escrever esse aqui também, ó. O pequeno polegar. Então, de quem que a gente está falando? Do polegar. Como que o polegar é? Pequeno. Então, a gente vai circular o pequeno, que é o adjetivo, e ele está falando como o polegar é. Aqui, neste exemplo, o adjetivo veio antes do substantivo, certo? A pequena sereia. Olha lá, como o pequeno polegar também. Quem é pequena? A sereia. Então, a gente vai circular pequena, que é o adjetivo, e sereia, que é o substantivo, a gente vai ligar pequena a sereia, certo? A roupa nova do imperador. Aqui nós temos mais palavras, olha lá. A roupa nova do imperador. A roupa nova do imperador. Qual que é o substantivo que nós temos aqui? Nós temos roupa, imperador também é um substantivo. E onde está o adjetivo? Aqui, ó, nova. Mas quem é nova? O imperador é nova ou a roupa que é nova? A roupa que é nova. Então, o adjetivo está se referindo à roupa, certo? Na página 12, vamos lá fazer a correção. Observe a capa deste livro. Então, vamos ler juntos a capa do livro. Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo. Aqui nós temos Ziraldo, o número da edição. Letra A. O título faz referência a qual conto de fadas? O título do livro qual que é? Chapeuzinho Amarelo. Mas ele faz uma referência, nos remete a qual outra história de conto de fadas que nós conhecemos? Chapeuzinho Vermelho. Então, a resposta da letra A, Chapeuzinho Vermelho. Letra B. Volte ao exercício 1 e crie novos títulos, dando novos adjetivos a cada substantivo. Por exemplo, nós tínhamos lá o patinho feio. Para a gente dar um outro adjetivo, a gente pode colocar como? O patinho, uma sugestão aqui. Ao invés de feio, a gente pode colocar o patinho amarelinho. Amarelinho, por exemplo. Nós mudamos, né? De patinho feio para patinho amarelinho. Vou apagar aqui o do exercício anterior para a gente pensar em ideias juntos, ok?
tínhamos lá, chapeuzinho vermelho. Ao invés de ser chapeuzinho vermelho, eu posso colocar chapeuzinho de bolinhas, chapeuzinho azul, por exemplo. Vamos mudar a cor. Ou chapeuzinho pequenininho. Vocês vão criar aí como vocês querem. Outro nome, o pequeno polegar. Como que eu posso mudar? Eu posso inverter aqui? Posso colocar o polegar miniatura ou o mini polegar, ou eu posso colocar o grande polegar. Lembra que a gente pode usar a questão de falar como se fosse um sentimento, tá expressando um sentimento? Então, eu posso colocar aqui, ó, o grande polegar, por exemplo. A pequena sereia, como que eu posso colocar? A sereia encantada, será que poderia ser a história também? Posso. Ó, vou colocar a sereia na frente agora, lá. A sereia encantada. E por último, a roupa nova do imperador. Eu não posso colocar a roupa velha do imperador? Ou a roupa dourada do imperador? Posso. Vamos lá. A roupa dourada do imperador. Certo? Então, essas são algumas ideias. Você vai criar como você preferir. 3. Conte uma pequena história com este novo título, Chapeuzinho Amarelo. Então, a partir desse novo título, Chapeuzinho Amarelo, como que você pode criar essa história? Não precisa ser necessariamente a história da menina que vai levar os doces para a vovozinha e no caminho é surpreendida por um lobo mau. Você pode inventar essa história. Pode ser uma história totalmente diferente da Chapeuzinho Vermelho, só que agora tem uma outra versão, Chapeuzinho Amarelo. Legal, né? Sugiro que vocês tirem uma foto da história que você inventou, que você criou. Tira a foto e manda pra gente aqui do SAI, manda pra sua escola, mostre pros seus colegas por conversas de aplicativo ou por e-mail. Vão trocar, fazer circular essas novas histórias aí entre vocês. Agora nós vamos voltar lá pro nosso livro. Lá na página, nós vamos lá para a página 35, certo? Então lá na página 35... vai começar tendo aqui um caça-palavras de adjetivos na realidade aumentada, que é um jogo para vocês brincarem aí depois que acabar a nossa aula, certo, pessoal? E aí nós vamos começar agora falando sobre os adjetivos novamente. O que são mesmo os adjetivos que eu expliquei? São as características que nós damos aos substantivos. Então vamos ler lá. A baleia achou que estava ficando louca. Que palavra está dando uma característica possível para a baleia? Louca. Inclusive, ela está em destaque. Então, olha lá, vou escrever aqui a palavra louca. Você também pode usar o seu livro digital e escrever, ou escrever no seu livro lá em papel. A palavra louca, vamos ler juntos. Eu vou subir. A palavra louca é uma característica possível da baleia, por isso chamamos essa palavra de adjetivo. Adjetivos, vamos ler aqui o quadrinho. Adjetivos são palavras que usamos para caracterizar os seres, indicando uma qualidade ou imperfeição, os aspectos ou o estado, o modo de ser. Agora, leia as frases a seguir. As baleias são mamíferos do mar. Então, as baleias são o quê? Mamíferos do mar. É possível substituir a expressão do mar por uma palavra só? Então, lá, do mar. Eu posso transformar numa palavra só. Quem vive no mar é o quê? É um animal marinho. Então, eu posso colocar lá do mar pela palavra marinho. Então, como ficaria aqui? As baleias são mamíferos marinhos. Exatamente. Então, marinhos.
Vamos começar, maiúsculo, ótimo. Ocorre muitas vezes a junção, deixa eu subir para a gente ler aqui, ó. Ocorre muitas vezes a junção de duas ou mais palavras com função de adjetivo. Observe que interessante estas outras expressões. Amor de mãe vai ficar amor materno. Conselho de pai, conselho paterno. Dor de barriga, dor abdominal. Aula de manhã, aula matutina. Aula da tarde, aula vespertina. Bandeira do Brasil, bandeira brasileira. Então, vamos praticar agora juntos o mão na massa. Número 1. A que palavras se referem os adjetivos em destaque nas frases abaixo? Pinte com lápis de cor. Então, olha lá. Letra A. A baleia lembrou que não tinha engolido uma lancha, e sim um barco bem pobrezinho que nem motor tinha. Então, olha lá, a palavra que se refere aos adjetivos em destaque. Então, quem que era bem pobrezinho? Era o barco. Então, a gente vai pintar de lápis de cor a quem está se referindo à palavra pobrezinho. Eu vou marcar aqui com o livro digital para vocês verem. Vou escolher uma cor, vou pegar o laranja. Então, pobrezinho está se referindo ao barco, ok? Letra B. Até que a baleia viu um menino com cara de maluco num barquinho. Quem que é maluco que a baleia achou? O barquinho? Não. Maluco era o menino. Então, vamos grifar aqui menino. Aí a baleia começou a ficar nervosa, porque o velhinho e seu filhinho de madeira começaram a cochichar. A baleia ficou nervosa. Quem que ficou nervosa? Já respondi, né? Quem que ficou nervosa foi a baleia. Então, nós vamos ligar a palavra nervosa aqui na baleia, certo? Baleia. E número 2 agora, vamos lá. Como o Pinóquio pode ser caracterizado? Segundo o conto que seu professor leu, que adjetivos são adequados a ele? Então, o poema fala que o Pinóquio, ele era um boneco o quê? Ele era um boneco de madeira, pobrezinho, com cara de maluco, não era isso? Então, ele era um menino de madeira, com cara de maluco. Opa, saiu, faltou o B aqui. O E, com cara de maluco e pobrezinho, certo? Número 3, vamos descer aqui. Como o Gepeto pode ser caracterizado? A baleia, quando viu o Gepeto, falou que ele era o quê? Um menino, um senhor, um velhinho. Então, vamos lá. O Gepeto era um velhinho. Número 3. Ele era um velhinho. Número 4. Busque no caça-palavras a seguir adjetivos que tenham o mesmo sentido das expressões. Então, olha lá. Reunião de professores. A gente vai chamar de reunião docente. Olha lá, eu vou ensinar isso. Docente. Cabelo de anjo, a gente fala que é um cabelo angelical. Olha lá, angelical é com G. Calendário do ano, a gente fala que é o calendário anual. Carne de boi, a gente fala que é uma carne bovina. Era do gelo, nós nos referimos à era glacial. Então, essas palavrinhas agora que a gente aprendeu, esses adjetivos, vocês vão procurá-los aqui no caça-palavras embaixo, certo? Então, vocês vão procurar ali palavra glacial, a palavra docente, a palavra anual e angelical. E a bovina, né, da carne bovina, certo? Então, agora vamos produzir. Leia o título a seguir. Essa atividade vocês vão fazer aí sozinhos. E aí vamos só fazer a explicação para vocês compreenderem bem.
Leia os títulos a seguir. Você conhece esses contos? Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões, A Princesa e o Sapo, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, João e Maria, João e o Pé de Feijão, Alice no País das Maravilhas. Que tal inspirar-se em um deles para criar o seu conto, tal como fez o autor de A Baleia? Você pode seguir as orientações a seguir. Então lembra que a história da baleia, o conto A Baleia, foi baseado na história do Pinóquio. Então você vai escolher um desses aqui e vai recriar, vai contar outro conto, vai escrever um conto baseado nessas histórias aqui. Escolhe um outro personagem que não seja o principal. Por exemplo, deixa eu pensar aqui na história da Chapeuzinho Vermelho. O personagem principal, quem é? Chapeuzinho e o Lobo Mau. Você pode escolher lá o caçador para contar a história, ou pode ser, por exemplo, um personagem da floresta que estava ali e ninguém viu, e aí você vai recontar a partir do que ele viu a história da Chapeuzinho Vermelho, e assim você vai pensar de acordo com o que você acha mais interessante. Vai escolher um outro personagem para contar a história. Por exemplo, contar a história da Chapeuzinho Vermelho, dando mais importância para o lobo. Então, o lobo vai ser, nesse caso, o personagem principal. Vai falar a versão do lobo, por exemplo. Por que o lobo atacou a vovozinha? 2. Inverter as características do personagem principal. Então, no caso, a Chapeuzinho Vermelho, ela vai deixar de ser a neta boazinha, querendo fazer uma bondade para a vovó, e vai passar a ser como? Que, por exemplo, a Cinderela pode ser caracterizada como uma moça muito birrenta, enquanto sua madrasta faz tudo para agradá-la. Número 3. Dar um outro final para uma das histórias. A Rapunzel, por exemplo, desiste de casar com um príncipe porque acha ele muito chato e prefere se aventurar pelo mundo com o dragão mesmo. Que tal, hein? Então, aí são muitas possibilidades que você tem para criar a sua história, o seu conto, fazer um desenho bem legal da sua história. E aí, manda pra gente também a sua história aqui do SAI, manda no e-mail ou em algum aplicativo que a sua escola esteja utilizando também, para vocês compartilharem, trocarem esses momentos entre vocês. Para a tarefa de casa, vocês vão fazer agora, vocês irão fazer, né, 2 folhas da ficha de atividades. Então, olha lá. Vocês vão fazer agora a ficha 10, que é essa aqui, tá? E a ficha 11, certo? E aí, na próxima aula, nós vamos iniciar fazendo a correção dessa atividade. Espero receber os contos de vocês, ver os contos de vocês com bastante criatividade e usar a imaginação. Certo, galera? Um beijo, se cuidem. Tchau!